se você pode, se coloque de pé no seu lugar, por favor. Comigo. Glória a Deus. Quando vocês forem a Montes Claros, se quiserem cultuar conosco, serão muito bem-vindos, né? Pode me procurar lá, pode... E talvez você fale, olha, eu sou da igreja de Catiba, fala lá, que às vezes a minha memória não é tão boa assim. Esses dias eu recebi um rapaz, tinha uma igreja que eu ministrei lá em Belo Horizonte, aí ele foi lá na igreja, aí no final do culto veio falar comigo, paz, pastor, paz, irmão, tá abençoado, tudo e tal, o senhor não lembra de mim, né? Você faz parte do corpo de Cristo. Sou lá da igreja de Belo Horizonte, amém. Então, mas aí você fala, né? Eu sou da Bahia, né? E aí a gente vai lembrar assim. Deixe-me ver a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ver sua Bíblia. Olha, neste tempo, agora, parabéns para você. Nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente está sendo tão enganado, todo mundo quer pregar alguma coisa, falar alguma coisa, você precisa estar revestido pela palavra de Deus. Porque são dias maus e difíceis. E se a gente não estiver revestido pela palavra, né? Pela palavra, e não conhecer a palavra, a gente faz muita besteira. A gente dá muito fora, né? Então tem que estar conhecendo a palavra. Quando eu tinha 9 anos, me convidaram para pregar numa igreja, e eu preparei a palavra e não contei para ninguém que palavra que eu tinha preparado. E aí eu li aquele texto de Apocalipse que diz que o diabo vai ser preso por 1000 anos. Sabe o milênio, que a gente vai ficar 1000 anos? Jesus lá, governando e tal. O tempo do milênio. Só que eu peguei esse texto, cheguei na igreja e falei assim, olha, vocês não sabem o que vai acontecer no ano 2000. Aí eu já contei isso aqui também. Já, Ju? Mas eu não... Mas também tem quantos anos que eu estou pregando aqui nesse negócio? Tem 7 anos. Acabou todas as minhas histórias. Não vou contar mais nada. Fala, eu amo a minha Bíblia. Diga, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Fale, eu vou. Aonde a Bíblia diz que eu vou. E nada poderá me impedir. Você acredita nisso? Amém. Tem certeza? Amém. Eu acho que hoje eu dou conta de pregar o texto. Apocalipse, capítulo 1. Que ajuda, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. O nosso tema é: os olhos dele são de fogo. Amém? Capítulo 1, versículo 9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo.
os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, a tua palavra nesta noite. Revela, Senhor, a tua palavra nesta noite, Deus. A tua palavra nos limpa, Jesus. Revela, Senhor, a tua palavra. Revela, Senhor. Revela, Senhor, o teu toque, Senhor, nesta noite. Revela o teu mover, ó Deus, nesta noite. Revela, Deus, o teu agir, Senhor, sobre este lugar. Revela, Senhor, o teu cuidado sobre este lugar, Deus, em nome de Jesus. Revela, Senhor, a tua vontade. Revela, meu Pai. Revela a tua grandeza sobre a tua palavra nesta noite. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Diz amém. Amém. Senta aí no seu lugar. Glória a Deus. João estava encerrado na ilha de Patmos. E ele, naquele tempo, pelo Evangelho, tinha sido colocado isolado naquele lugar. Ele tinha sido levado escravo para aquele lugar, e guardas haviam sido colocados para que a ilha de Patmos fosse protegida. E o livro de Apocalipse ele é escrito em códigos, porque era destinado a um povo que entenderia a linguagem que João estava escrevendo. Porque se ele escrevesse de qualquer forma, talvez a leitura dessas cartas, e até mesmo pelos soldados que o guardavam, seriam rasgados. Então ele faz de uma forma em que a igreja vai entender. E nós vamos ver em todo o livro figuras, nós vamos ver o dragão, nós vamos ver a lua, nós vamos ver as estações, amém? O Deus que nós servimos é um Deus de estações. Você não vive só na primavera, você vive no outono. Há estações na sua vida. A sua vida passa por períodos de estações. Talvez tenha alguém aqui que está vivendo uma estação de primavera, né? Talvez outra pessoa está vivendo a estação do outono. Talvez alguém está vivendo a estação do inverno. Talvez tenha alguém vivendo a estação do verão. Nós temos um Deus que trabalha com tempos. A Bíblia fala de anos, de semanas, de tempos, né? E nós vamos ver uma linguagem figurada, uma linguagem que ela é tratada para que quem recebesse essa carta tivesse a revelação do Espírito e também os códigos culturais para que essa carta fosse decifrada. Então João começa a receber a revelação do Senhor e nós voltamos para o final da palavra que ministramos hoje pela manhã. Nós falamos de novo aqui, e glória a Deus, porque Deus está trabalhando comigo e com você no coletivo, e você tem ouvido falar dessa palavra do amor. O pastor Joaquim falou aqui sobre purê de batata. Então, todas as batatas reunidas, elas formam um grande purê, e você não consegue identificar qual batata era a batata que você trouxe. Porque está tudo misturado, tudo junto. E purê é uma coisa muito gostosa, né? Você coloca um pouquinho de leite naquele negócio, mexe, joga um sal e está pronto a comida ótima. Todo mundo pensa que ficou horas ali fazendo, mas é uma coisa só. E aí nós olhamos, nós observamos agora uma forma individual de novo.
Deus leva João para ficar sozinho. É bom a comunhão. Olhe para o irmão mais bonito que está perto de você aí, por favor. De novo, se não tiver ninguém bonito, pode ficar olhando só aqui para frente. Pegue na mão do irmão que está aí do seu lado, por favor. Aperta a mão dele um pouquinho. Diz para ele assim: você pode até ser gente boa. Diga: eu preciso de você para a minha estrutura. Mas nestes próximos minutos, eu vou repousar na minha ilha de Patmos. E no meu a sós com Deus, eu vou receber a minha revelação. Diz amém, Jesus. Você recebe isso? Precisamos entrar nesse período individual com o Senhor. João estava assim, e ele começa exaltando a figura daquele que era. Ele era o alfa e o ômega. Ele era o princípio e o fim. A Bíblia diz que sem ele nada do que existe poderia vir a existir. Por ele todas as coisas foram criadas. E sem ele nada do que foi criado teria sido criado. Ele vê a glória de Deus. Ele vê aquele que era, aquele que é. E ele vê a revelação daquele que há de vir. Ele vê a revelação da glória. Quando não havia nenhuma outra voz, não havia nenhum outro amigo. Quando nós chegamos no ponto da perseverança, que nós dizemos para Deus: Senhor, aonde estão aqueles que deveriam me apoiar? Aonde estão os meus amigos? Aonde está a minha família? Aonde está, Senhor, aqueles que deveriam me sustentar? Talvez você é um líder, um pai, alguém que está aqui nessa noite e diz assim para Deus: Senhor, Moisés teve duas pessoas que apoiaram os braços dele. No seu momento de individualismo, que você pergunta para Deus: aonde estão todas as pessoas? Deus está te dizendo nesta noite: eu estou te colocando ilhado, porque na hora da ilha eu vou abrir o céu sobre a tua vida para te revelar a minha glória. E aonde você teria a necessidade de um auxílio humano, eu vou te revelar coisas extraordinárias. Eu recebo essa palavra. Deus quer te levar por um caminho excelente. Diz amém, Jesus. Amém. Deus quer te levar para um caminho de glória. Amém. Para um caminho de revelação. Amém. E essa sustentação vai te deixar mais forte para as coisas que vão chegar para você. Amém. Pelos caminhos que você vai passar. A Bíblia diz que ele começa então a enxergar 7 igrejas, e aqui nós temos 7 igrejas da Ásia, e nos tempos atuais essas igrejas estariam contidas na região da Turquia. E as 7 igrejas simbolizam as 7 igrejas da totalidade daquela época. E nós representamos as 7 como um número perfeito, como se a revelação estivesse sendo dada para a totalidade de todas as igrejas. Então nós temos 7 igrejas, ou a composição de todas as igrejas. Esta palavra sendo revelada para todas as igrejas em um número perfeito de Deus. Nós temos a representação de 7 candelabros, e não é um lugar aonde se coloca velas com luzes, mas é um lugar aonde se coloca azeite para que haja fogo. E azeite nós podemos representar pela manifestação do Espírito Santo de Deus. São 7 castiçais, candelabros para que haja azeite, ou seja, são igrejas reunidas com o fogo do Espírito Santo de Deus. São igrejas que precisam ser sustentadas pelo azeite da presença do Espírito Santo. Sem o azeite, a igreja dorme. Sem o azeite, a igreja não ouve trombeta. Sem o azeite, a igreja não ouve voz de Deus. João diz que havia uma voz como o som de muitas águas. E quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós vemos a igreja representada nas 10. Não eram 5 imprudentes que não conheciam o Evangelho, mas eram 10 que representavam 10 moças virgens. Uma igreja que conhece a palavra de Deus, mas uma parte dessa igreja não tinha azeite. Era uma igreja que conhecia, mas não tinha a presença de Deus. E quando a igreja não tem presença de Deus, ela dorme. Quando a igreja não tem presença de Deus, ela está acamada espiritualmente.
mente. Quando uma igreja não tem presença de Deus, ela não tem revelação. Quando uma igreja não tem presença de Deus, ela não consegue descanso, porque as igrejas dormiram, elas não estavam o tempo todo acordadas. Mas quando você dorme no Senhor, a Bíblia diz que Ele continua acordado em teu favor. E quando vem a voz dEle, ainda que você esteja deitado e dormindo no sono reposador do Espírito, você vai acordar pela voz de Deus. Mas se você dorme espiritualmente, o som da trombeta vem e você não consegue ouvir o som do noivo. É importante que você durma, mas durma no Salmo que diz: deleita-te no Senhor. Ou seja, você pode dormir, mas vai continuar ouvindo a voz do noivo. Você pode deitar, mas vai continuar descansado na voz do noivo. Você pode repousar em pastos verdejantes, mas o seu ouvido espiritual está sensível. Existe uma voz profética para as igrejas. E ele dizia: João, escreve às igrejas, aos anjos das igrejas. Havia um anjo que guardava cada igreja. E nós vemos aqui a representação de um anjo da parte de Deus, de um anjo guardador. Mas nós vemos alguém representado como um líder, como um pastor que recebe a revelação do Senhor para passar para a tua noiva, para passar para a tua igreja. Deus usa os que são líderes, os pastores que não dormiram, que não perderam o foco, para passar uma mensagem para a igreja. O seu ouvido está sensível ultimamente às ministrações que Deus tem derramado na sua igreja? Como está a sua lâmpada quando você chega na igreja e você está ali diante daquela estrela, as 7 estrelas, né? A missionária Ju está dirigindo junto com o esposo dela lá em Pilões a igreja. Fique em pé, estrela. Faça a mão aqui, estrela. E aí ela é posta lá na frente daquele altar. Aleluia. E aí o Senhor tem uma ministração para aquela que é a estrela. E às vezes a igreja está assentada, ouve. E a igreja é representada nessa parábola com os 5 prudentes. Ou seja, 50% daquela parte está recebendo uma palavra, uma revelação, um mistério. Está recebendo algo que vem da parte de Deus. Está recebendo algo que vem do Senhor. E quando nós olhamos para o altar, quando nós olhamos, às vezes nós não temos a percepção de que ali tem uma pessoa que às vezes adoece, que tem sonhos, que chora. Nós temos uma pessoa que cansa. Nós temos uma pessoa que passa por dificuldades. Mas existe um princípio bíblico de honra. E esse princípio, Deus não ultrapassa. E Ele ministra para aquela estrela, para o anjo que está na região da Bahia. E ele tem algo para realizar na região da Bahia. E ele vai conferir isso para aquele que está na frente, no altar. Pastor, mas nós como igreja não vamos receber sendo que o véu foi rasgado? Sim, todos vocês têm parte nessa revelação. Mas existe uma hierarquia, existe uma revelação, existe uma unção, existe uma autoridade. E quando nós estamos caminhando na mesma visão, veja o que diz a Bíblia: quando 2 ou mais estão reunidos em meu nome, o texto não está falando sobre quantidade de pessoas, porque quando eu tenho 30, 40 pessoas, mas o texto está falando de quando eu estou na mesma visão da pessoa. A estrela está andando, aonde a estrela está, então eu vou estar do lado. Aonde a estrela está andando, eu quero estar do lado, porque haverá uma revelação para aquele lugar e eu quero fazer parte dessa revelação. A Bíblia diz que Davi era a lâmpada de Israel. Davi não era considerado somente rei, Davi também era um sacerdote. Ele usa uma roupa sacerdotal para dançar na presença do Senhor. Quando o gigante se levanta contra Davi,
e nós precisamos honrar essa pessoa. Quem está entendendo diz amém. Amém. Por quê? Porque o sacerdote carregava algo precioso. Jessé observa, Saul está chegando, Samuel está chegando, o general está chegando. Cada pessoa que chega traz uma porção. Não, quem vem é Samuel. Prepara um banquete. Por quê? Porque com a estrela de Israel anda a presença de Deus. Chegou a presença de Deus na minha casa. Amém, Jesus? Amém. Eu vou voltar para o texto porque eu não sei porque eu cheguei nessa parte aqui não. Mas amém, glória a Deus. Vamos voltar para cá. Então a Bíblia diz que ele traz a revelação das 7 estrelas, os anjos que estavam sobre aquele lugar, para a sua noiva, para a sua igreja, para o tempo da sua igreja, para aquilo que ele queria fazer. E ele começa então a preparar o coração de uma igreja futura. Você entende que João não estava diante de um povo, João estava diante de anjos. João não estava com pessoas na ilha de Pátimos, João estava com anjos, e ele recebe uma revelação para a igreja. Ele não estava diante de pessoas, porque a revelação que João recebe é para o mês de fevereiro de 2018, para eu ministrar sobre a Bahia, sobre a tua vida, que o Senhor está falando para uma igreja. Coloque de pé, que eu tenho uma palavra específica para a igreja. Amém. Para a minha noiva. Eu tenho uma palavra específica para minha noiva. João, Deus, o que está acontecendo? Que igrejas são essas? Que multidão são essas? João, você vai dormir, vai descansar, vai deitar no meu peito de novo, vai ficar tranquilão. Mas depois de muitos e muitos anos, vai ter um povo reunido em acampamento, e eles precisam ouvir que eu não faço nada sem comunicar a minha igreja. Amós 3:7 diz que o Senhor não faz nada sem antes dizer aos seus profetas. Deus já sabia dessa data, e ele falaria o que ia acontecer através das suas estrelas, através dos seus pastores, através dos seus líderes. Ele já sabia. Não tinha pessoas ali, mas ele sabia dessa reunião. A noiva é consciente do que Deus vai fazer. Olhe para mim. Deus não quer que você fique enganado. Ele quer revelar a você. Você está entendendo isso? Olhe para mim. Ele quer revelar para você. Ele quer trazer revelações para você. Existe uma preciosidade nas mãos de Deus, e o Senhor está com isso nas mãos. E Ele diz: para quem eu vou entregar? Para quem eu vou colocar isso? E às vezes nós estamos andando surdos, de um lado para o outro. O Evangelho diz que Ele toca canções, e nós não cantamos música, não dançamos. Ele toca lamento, e nós não choramos, não pranteamos, porque estamos como crianças a brincar na praça. Não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas o Senhor quer revelar aos seus profetas coisas extraordinárias. Ele quer que você amadureça, para que a grande revelação que está nos céus chegue até o teu coração. Aleluia. Ele quer visitar você pela madrugada. Ele quer visitar os teus sonhos. Ele quer trazer algo profético para você. Ele quer trazer algo profético na sua caminhada. E ele começa a falar para a sua noiva, para as suas igrejas. E às vezes nós temos a intenção de dizer: mas eu não sei o que está acontecendo. Mas você não é pego de surpresa. Sabe por quê? Porque Deus te avisa. Crente muitas vezes fala: poxa vida, eu não sei o que está acontecendo comigo. Nós temos sonhos, nós temos palavras. Deus tem usado pessoas para pregar no altar. Nós anotamos, Deus tem falado. Tem placas aparecendo na tua frente. Você já viu desenho de comédia que o cara vai dirigindo, e aparece uma placa, buraco na frente, e ele continua: cuidado, diminua a velocidade, e ele vai, e lá na frente aparece uma placa sinalizada com a setinha acendendo, pim, 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 buraco, 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 e ele continua. De repente ele cai no buraco. Todo mundo acha aquilo engraçado, e ele diz: mas eu não vi.
Assim tem sido com a noiva de Cristo. O Senhor tem avisado: cuidado, vigia, acorda, acorda, desperta, tira isso da sua vida, para com isso, muda, estou voltando. A Bíblia tem se cumprido, guerras, rumores de guerras, as placas estão cada vez mais luminosas. Israel tem dado sinal a todo tempo, a toda reportagem. Israel tem dado sinal que Jesus está voltando. As placas estão cada vez mais luminosas. Nós temos visto pessoas perdendo o amor. Nós temos visto pais todo dia brigando com seus filhos, filhos revoltando contra os seus pais. As placas estão mais luminosas. O Cordeiro está dando sinal: eu estou voltando. Nós estamos vendo sinais nos céus, estamos vendo fogo nos céus, estamos vendo a natureza gritar. E a igreja não tem percebido o que está claro na Bíblia: eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Prepara a minha noiva. Prepara a minha noiva. Nós estamos correndo, nós queremos casar, nós queremos nos relacionar. Pastor, olha para mim porque a minha vida é sentimental. Pastor, até hoje eu não casei. A Bíblia diz que eles casavam, se davam em casamento. Eu estou preocupado com a festa, eu estou preocupado com a minha formatura. Os sinais estão apontando para a volta do Senhor Jesus. A igreja está sendo sacudida, está sendo abalada. João estava escrevendo sobre aquele que era, que é e que há de vir. A última parte diz: e que há de vir. Ou seja, ele vai voltar. Fome. A fome e instabilidade ao mesmo tempo. Pessoas passam fome e pessoas comem desesperadamente. Pessoas estão na miséria e pessoas estão em um nível de vida muito alto. A discrepância no mundo, os governos, a iminência da Terceira Guerra Mundial. Todos os dias vocês veem o presidente dos Estados Unidos louco para começar uma guerra contra o Irã, contra a Coreia. E os ataques às farpas. A ONU não tem mais estabilidade. E nós olhamos para tudo isso e nós corremos e fazemos memes no Instagram, porque nós estamos como criança, tudo está normal. E a noiva que deveria estar se vestindo, a noiva que deveria estar andando, como diz a palavra do Senhor, a noiva está andando de qualquer jeito. E ele diz: começa a escrever a minha igreja, porque a minha igreja dorme. E ele diz: vai lá, escreve, fala para a igreja que está em Éfeso: eu sei das tuas obras, sei da tua paciência, que não pode sofrer os maus, pusestes à prova os apóstolos que não são, estão mentirosos, têm sofrido a paciência, trabalhastes, porém eu tenho contra ti que você deixou as práticas das primeiras obras. A igreja tem perdido as práticas da oração, do louvor verdadeiro. Que hora que você chega na sua igreja? Tem gente na minha igreja, o culto na minha igreja começa às 19h20, porque eu dou abertura no culto. E às 19h30, que é o horário que eles falam que é o horário oficial do culto, começa-se o louvor na igreja. Há pessoas que chegam lá na igreja que eu pastoreio 20 horas. E eles chegam: eu cheguei para o culto. Como que está o nosso louvor? Nós perdemos. Você lembra como que você era quando você aceitou Jesus? Vamos orar, você estava lá. Vamos orar, você está orando para o enfermo, irmão, você está doente? Estou não, mas a oração eu estou aqui, eu estou recebendo tudo. Você estava ali tudo quanto é campanha, irmão. Campanha da porta aberta, da porta fechada, da fitinha, da cordinha, da aguinha, do lencinho, do sabonete, do travesseiro, da correia, de tudo quanto era campanha, você estava lá. Hoje, domingo à noite, você pensa: hoje eu estou tão cansado. Deus entende. Você conhece alguém apaixonado? Conhece alguém apaixonado? Quem aqui já esteve apaixonado? Quantos casados tem aqui?
Irmãos, quando a pessoa está apaixonada, quando o Lucas conheceu a Priscila e eles ainda nem namoravam, o Lucas ficava... porque... eu nem era pastor, né? Porque Davi tem uma menina que dança. Eu nunca vi Priscila dançando, né? Então não sei, não posso falar. Mas ele falava, ela faz assim. Todo bobo. O apaixonado, ele quer ir, irmãos. Ele quer ver a pessoa. É Pri. De que você gosta? O que você quer ser, Lucas? Você vai estar fazendo faculdade pra quê? Eu vou comprar uma sapatilha. Lucas, o que tem a ver a faculdade com a sapatilha? É porque ela dança na igreja. Ela dança. Não sei. Eu vou lá ainda. Eu lembro que um dia a gente estava lá na porta da república que ele morava, a gente estava falando das coisas do Senhor, e ele estava falando de Pri. E eles ainda não tinham começado ainda. Aí começaram, né? Aquele romance. A cara é assim o tempo todo. Que isso, irmão? Às vezes a gente está assim com Jesus e você perde aquele tempo da oração. Nós oramos de qualquer jeito. Deus queima, repreende, faz isso, faz aquilo outro e nós vamos embora. Irmãos, eu não vou arriscar fazer isso não, mas eu fiz algumas aulas de violão e eu aprendi a tocar aquela música fiel, conhece? Constante, tão cheio de amor, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar. Aí tem essa parte, toda vez que eu vou tocar essa parte, eu falo com Deus, o senhor tem certeza? Porque fala assim, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Aí eu fico, tem certeza? Porque só o Senhor que gosta de me ouvir cantar. E eu toco, eu sei que estás me ouvindo. Eu sei que eu sei que estás comigo, mas eu canto. Eu sei que estás me ouvindo. Porque o Senhor gosta da sua particularidade com Ele. Ele diz, escreve para esta igreja, escreve para esta igreja, João. Esse povo precisa voltar, Irmãos, o deserto que você está vivendo, muitas vezes tem apagado a paixão do amor, o brilho da paixão. Porque às vezes o amor fica, mas a paixão é que nos faz ficar meio bobos. A paixão nos movimenta, nos leva, nos instiga a fazer declarações, a cantar, a dançar, a fazer o nosso melhor para o Senhor. E aí o seu tema, persevere. A palmeira florescerá em um lugar desértico, em um lugar que não tem vida, em um lugar que é seco, em um lugar de dificuldades, em um lugar que falta água. Ela florescerá, diz a Bíblia, ela florescerá. Este é você. O texto está falando sobre você. É para você florescer agora, em dias maus, em dias de tribulação, em dias de perseguição. Tem muita gente abandonando a igreja, tem muita gente abandonando o evangelho, tem muita gente abandonando o joelho, mas você vai florescer. Persevera. Persevera no amor, persevera na palavra, persevera na promessa. Ele diz, deixastes as práticas das primeiras obras. Como que eu chegava diante do Senhor, Deus? Irmãos, eu contei aqui um pouco do meu testemunho, de quando eu era criança. Então eu corria para a igreja, tomava banho, vamos mãe, vamos para a igreja, porque eu quero sentar na primeira fila. E eu sentava,
E depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, não era porque a minha mãe me obrigava, é porque eu queria ficar na primeira fila da igreja, eu queria chegar na hora do louvor, eu queria que o louvor ministrasse, porque quando o louvor daquela igreja ministrava, eu sentia fortemente a presença de Deus, e eu ficava empolgado para pular, porque o Espírito Santo tomava conta de mim. E aquela música que diz hoje, quando estou diante de ti, aquilo não era uma mentira, eu queria pular na presença de Deus, eu queria pular, porque o Espírito vinha, tomava o meu coração, e era uma alegria, não é porque meu pé estava cheio de fogo, mas era porque era uma alegria tão radiante, tão extraordinária, de estar com Jesus, de ver a glória, de ver uma igreja cheia, e o povo todo glorificando, falando em línguas, apaixonado por Jesus. Eu queria ir. O pastor que me batizou, que já dorme no Senhor, ele se chamava pastor José Eustáquio, e ele pregava, e aquele cara tinha uma graça na hora que ele ia pregar, e ele ministrava, e eu sentava na frente, e eu ouvia o cara pregando, e quando ele pregava, eu tinha vontade de dizer aleluia, mas não é porque todo mundo estava dizendo aleluia, é porque eu estava vendo Jesus naquele lugar, através daquelas palavras, e eu falava, meu Deus, o que é isso? Como eu amo Jesus. Eu lembro que eu chegava na minha casa, e eu ia para o meu quarto, irmãos, eu tinha 8 anos de idade, e eu ficava no meu quarto orando sozinho, e eu já era batizado com o Espírito Santo, e eu cantava, e eu falava em línguas, e eu começava a dizer glória, 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 xarabassurianda lamanaba, xere canta lamanaia, rebassude canta lamanai, e a minha outra irmã mais nova foi batizada com o Espírito Santo, e o povo começou a fazer campanha no monte, e eu ia para o monte, e eu não ia para o monte ficar 2 horas, eu ia 10 da manhã, e saía com o sol nascendo, e nós saímos daquele lugar completamente tomados pelo Espírito, porque isso é paixão. Eu não abandonei as práticas das primeiras obras, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de cargo que você possuía, eu não estou falando de trabalho que você fazia na igreja, eu estou falando de quando você agarrava a barra do vestido de Jesus e dizia, só saio daqui depois que eu for tocado pela tua presença. Aleluia! Eu estou falando do seu comprometimento com a paixão. Perdestes as práticas das primeiras obras. A igreja perdeu. Tem um monte de outra coisa acontecendo, mas eu tenho contra ti que perdestes as práticas. Ao anjo que está a igreja de Esmina escreve: eu sei as suas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que talvez nós vamos ter privações. Nós vamos padecer privações. Ô irmão, acho que se eu perguntar aqui quem está passando por luta, todo mundo vai levantar a mão. A gente passa por luta. Você vai morrer, irmão. Se Jesus não voltar, a gente vai morrer. Você está lembrando disso? Meu Deus, por que eu morri? Você vai morrer. Talvez a gente vai chorar, ou não, mas uma hora a gente vai morrer. A nossa eternidade está no céu. Ei, vocês podem padecer algumas coisas, vai ter alguma falta, tem coisa que vai dar errado. Mas quando eu sou apaixonado, o que a paixão traz para a igreja? Participação nas obras do Senhor nessa terra. Eu quero revelar a minha vontade aos meus. Deus quer revelar a vontade dele para você.
quando eu sou apaixonado por Jesus, quando eu amo a palavra do Senhor Jesus, eu consigo viver em um estado de graça diferenciado. Em um estado de graça diferenciado. Você consegue entender o que é isso? Eu fui visitar uma irmã em estado terminal de câncer. E a minha oração para quem está doente é sempre essa: Senhor, o Senhor não precisa dessa doença para levar essa pessoa, porque o Senhor é o dono da vida e da morte. E quando eu entrei na Santa Casa com a minha Bíblia, eu peguei e falei, já estava com a palavra, mas eu quis abrir a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia estava escrito: não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu falei, você acha que eu vou ler isso para uma pessoa que está quase morrendo? Leio não. O Senhor cura. E fui para o quarto, irmão, e as pessoas comigo, né? Duas irmãzinhas e minha mãe foram comigo até o quarto. Eu cheguei no quarto, a irmã estava lá: oi, pastor, oi, irmã. Ela não era da minha igreja. Nós viemos aqui orar, mas eu tenho uma palavra. Peguei a Bíblia, Salmos. Estava preparado para ler Salmos. Quando eu abro a minha Bíblia, João 14. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Por favor, Deus. Aí, eu falei, mas ela está preparada? Ela falou, amém, pastor. Vou te explicar. Tem uma palavra aqui para a senhora, João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do Senhor tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito que eu iria e voltaria e te prepararia um lugar. A senhora entendeu? Então vamos orar. Deus, perdoa essa irmã, ajuda ela a liberar o coração dela. Obrigado por essa palavra tão confortante que o Senhor nos deu. E a irmã que estava comigo ficou assim olhando para mim. Sabe o que aconteceu? Ela morreu. E quem fez o ofício dela? Fui eu. É claro que eu não contei para a família essa parte. Passa-se um tempo. O irmão da nossa igreja faz uma cirurgia. A esposa dele me liga. Pastor, a cirurgia foi um sucesso, não sei o que, está recuperando, blá blá blá. Vou lá orar, irmão, pode deixar. Aí fui, cheguei, o cara recuperando, ungiu o cara, orei, glória a Deus, a esposa dele lá. Aí as irmãs, duas irmãs, uma era a mesma, estava comigo lá, eu vou orar para os outros pacientes que estão aqui nessa enfermaria. Orou, e eu encostei na porta do quarto assim, e fiquei olhando elas ir fazer o trabalho lá de oração para os doentes lá. Fiquei olhando. Quando eu olhei para a cama do irmão que eu tinha acabado de orar, eu falei, oh Deus, sério? Aí a esposa dele olhou para mim, o que foi, pastor? Eu falei, nada. Aí veio outra irmã, o que está acontecendo? Nada. Nada. Vambora? Aí o irmão morreu. Toca calma, irmão. Você fica com medo de eu orar por você, não. Mas o Senhor, Ele revela as suas coisas para a sua igreja. Ainda que para nós pareçam ruins. Quem está entendendo diz amém. Amém. Deus não quer deixar você enganado. Deus não quer deixar você enganado. Ainda tem mais um versículo que eu quero ler. Apocalipse, ainda com a sua Bíblia aberta.
capítulo 2. Versículo 20 diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel é o espírito que silencia os profetas. Jezabel é o espírito que silencia a verdade. E muitas vezes nós, no nosso individualismo, nós não queremos ouvir a verdade. Não queremos ser confrontados com a verdade. Esse espírito traz engano. Uma das figuras que a gente vê na passagem de Jezabel é que ela se maquiava muito. E nós vamos lembrar de máscaras. Vamos lembrar de expressões enganosas. Ela se maquiava e ela seduzia o marido dela. Existe um espírito de engano, de sutileza, que vem com máscaras para silenciar os profetas, para silenciar aqueles que deveriam ter. Acabe deveria ter a palavra de Deus, mas ele era influenciado. Havia máscaras, espíritos mentirosos, enganadores, que tentam silenciar a verdade de Deus nesses dias, para que a igreja continue perseverando. A igreja não pode tolerar o espírito de Jezabel. Você precisa amar a verdade, ainda que ela doa. Você precisa amar a verdade, ainda que ela cause lágrimas. Você precisa amar a verdade, porque a verdade vai trazer uma transformação na sua conduta. Você precisa amar a verdade, porque quando nós falamos a verdade, ele diz, ela se diz profetiza. Ela tinha um engano, uma sutileza, para ministrar as vontades do engano, da rebeldia sobre a nação de Israel. E o Senhor traz um aviso. Quando nós olhamos as cartas às 7 igrejas, são exortações. Deus corrige aquele que Ele ama. E Ele sempre traz uma exortação e depois Ele traz uma conduta de conserto para aquela igreja. Ou seja, Deus está nos trazendo hoje uma palavra exortativa, mas Ele nos traz uma conduta de conserto. Por quê? Porque Ele diz que aquele que vencer, aquele que conseguir passar por essas etapas, vai receber a coroa da vida. Ele diz, é preciso que a igreja volte a perseverar. Imagine comigo um culto onde todo mundo está vindo com o coração voltado para explodir da presença de Deus. Já parou para pensar num culto desse? Pensa, você está lá na sua casa, se arrumando, tomando banho, escolhendo a melhor roupa, perfume, vou colocar esse sapato. Para onde você está indo? Eu estou indo para a igreja, porque eu vou ver o irmão, vai ter cantina, vai ter não sei o que, estamos preparando para acampamento, blá, 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 etc, etc. Não, estou indo para a igreja porque Jesus vai estar naquele lugar. Aleluia. E aí a pessoa vai preparada, eu vou ver Jesus. Imagina uma igreja assim, todo mundo. E o grupo de louvor está preparando, está cantando, está adorando a Deus e está ensaiando, porque hoje a glória de Deus vai descer aqui neste lugar. E o ministério de dança, está todo mundo empolgado, o coração está queimando. Que expectativa é essa? É porque daqui a pouco a reunião vai ser extraordinária neste lugar, porque a glória de Deus vai descer aqui neste lugar. E aí as crianças estão vindo, eu estou indo para o melhor lugar da terra, porque Jesus está ali naquele lugar. E as irmãs vêm, todas preparadas no ciclo de oração, preparadas para orar, porque daqui a pouco nós vamos começar a reunir e vamos começar a mandar glória para cima, e está todo mundo com um culto de oferta dentro do coração para entregar para o Senhor, e Deus está preparado para receber isso. E não imagine uma igreja na mesma visão, no mesmo propósito, o que não aconteceria naquele lugar.
Seu coração não está em outro lugar. Seu coração não está no horário. Seu coração não está na janta. Seu coração não está no depois do culto. Seu coração está aqui. Todo mundo grudadinho na expectativa. Ele está chegando. Ele está chegando. Imagina aí, irmão. Está fazendo aniversário. É uma festa surpresa. O aniversariante ainda não chegou. O bolo já está lá. A faixa está lá. O balão está lá. Os docinhos, suco, refrigerante, a comida. Está tudo preparado. E tem alguém olhando, dizendo: ele ainda não apareceu. Ele ainda não apareceu. E de repente alguém dá o sinal: olha, vem o aniversariante. Todo mundo corre para dentro da casa, apaga a luz, fica quietinho, calado. 100 pessoas caladinhas, na expectativa. Todo mundo se preparou para o aniversário. Todo mundo se preparou para, na hora que ele abrisse a porta, todo mundo: parabéns para você. Imagine uma igreja toda reunidinha, preparada. Vai começar às 19h30. Todo mundo vem correndo para o culto. Chegou, como o salmista disse: não vejo a hora de chegar nos teus átrios. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Mais vale passar pelo vale de Barraca, que é um lugar de desolação. Não vejo vida, não vejo nada. Mas quando eu chego no templo, os teus átrios são extraordinários para a minha vida. E está todo mundo reunido naquele lugar, preparado para, na hora que Jesus abrir a porta, você começar a dar louvor, louvor, louvor genuíno. E ele tem um braço tão grande que eu não sei como que ele dá conta de fazer isso, mas ele abraça todo mundo ao mesmo tempo. Imagine a expectativa de um culto aonde está todo mundo delirando de amor por Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Apregoe um jejum na tua igreja. Pastor Michael mandou avisar que sexta-feira todo mundo está de jejum. Ninguém conversa com ninguém. É jejum de silêncio, porque nós estamos guardando a palavra para Jesus. E sexta-feira fica todo mundo caladinho. Tem um grupo de 100 pessoas preparado, caladinho, ninguém conversa. Meu coração está só falando Jesus, Jesus, Jesus. Sábado, qual é a segunda ordem do jejum? Olha, a segunda ordem do jejum é que tenham louvores, 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 louvores. Apregoou um dia de louvores. E sábado todo mundo está cantando na sua casa: glória a Deus, aleluia. Lava a casa, glória a Deus. Arruma a casa, glória a Jesus. Joga sabão, vai lavando o mal, vai lavando o pecado. Sai Satanás, é a vassourinha da unção, varrendo tudo. A tua casa está ficando limpa. É o sábado da limpeza. Joga água, joga detergente, lava roupa, coloca água sanitária, deixa tudo branco, brilhando. Está mais alto que a neve. Depois vai preparando, toma um banho, lava o ouvido, lava o pé, lava as meias. Está todo mundo limpinho, preparado. É o culto da preparação. Então chega o terceiro dia. A Bíblia fala muito de 3. Santifica-se hoje, porque no terceiro dia eu vou vir. Vai lá que no terceiro dia eu vou manifestar. Vai lá que no terceiro dia eu vou aparecer. Vai lá que no primeiro dia eu vou rir, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. É aquele que ressurge. E aí chega o domingo, a hora que vai todo mundo cabeça baixa, todo mundo em reverência. Chegou na igreja, não é para ver o outro, não é para ver o namorado, não é para ver ninguém, não é para ver quem vai cantar, mas é porque Jesus vai chegar. Daqui a pouco vai começar. Ele disse que é 7h30. Então são 7h29. Está faltando 10 segundos. 7 horas 29 minutos e 50 segundos. Está faltando 10 segundos. E a expectativa do teu coração começa a acelerar. E você começa a dizer 10. Diga comigo 10. E você vai dizendo: vai lá 10. Depois 9, 8, 7, 6, 5. Peraí. Seu coração já está mais do que acelerado. Jesus está chegando. Jesus está ansioso. Jesus fica ansioso? Fica. Eu estou pregando. Jesus está ansioso para vir receber o seu louvor, para receber a sua adoração. Ah, mas você vai receber. Imagina o anjo do louvor perguntando para Jesus: Jesus, você vai receber a oração? Davi só sabe tocar essas 5 notas aí, não conseguiu fazer nenhuma pestana. E outra, a música fala que você gosta de ouvir ele cantar. Eu sou o regente do louvor aqui do céu. Fica quieto, anjo, porque eu estou chegando no culto dos seres que eu criei, a minha imagem e a minha semelhança, e que me adoram por livre e espontânea vontade. E nós estamos na expectativa. Irmão, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Poucos minutos. Nessa última visão que eu tive, há algum tempo atrás, o Senhor veio me fazer uma visita. E eu tinha que preparar uma mesa. Eu gosto de receber. E eu olhei para aquela mesa, aquela casa estava tão humilde. Ele me levou na casa que eu morava quando eu ainda era criança.
E tudo tão humilde, tão muito simples. Humilde que eu falo com sinônimo de pobreza mesmo. E eu disse, Deus, eu preciso preparar. E Jesus chegou, Jesus estava muito bonito. Ele estava com uma roupa que eu não sei te explicar como é que era aquela roupa. E ele chegou naquele lugar e eu fiquei assim, olhando para Jesus. E eu corri de um lado para o outro e tinha uma mesa, a mesma mesa que tinha alguns anos atrás lá na minha casa. E eu olhei para dentro da minha casa e o interessante é que eu estava naquele tempo, mas eu tinha as condições do tempo de hoje. E eu olhei para Jesus e disse, como que Jesus está aqui? Ele veio tomar café na minha casa e eu ainda não pus a mesa, não preparei a mesa. E eu olhei o que tinha na minha casa. Está faltando pão de queijo, está faltando requeijão, está faltando leite, está faltando manteiga. Então eu olhava para Jesus e a gente não conversava, mas nós nos entendíamos. E ele estava do outro canto da sala e eu pensei, vou pegar a chave do meu carro, vou correr até a padaria e eu vou preparar a mesa para o Senhor Jesus. E aí Jesus ficou de um canto da sala e eu fiquei do outro canto da sala olhando. E quando eu pensei em sair, ele disse, não precisa. O que tem aqui é suficiente. E aquela visão foi tão forte, tão clara para mim. E eu não conseguia chegar perto de Jesus para abraçar Jesus. Eu ficava assim olhando. Você já viu alguma coisa que você ficou idiota, assim, tipo, você não conseguia chegar perto da coisa? Tipo assim, você fica olhando e fica... Será que pode pegar? Será que pode comer? Será que pode mexer nisso aqui? Tem alguém olhando? E eu ficava olhando para Jesus. E Jesus sorrindo. Tão lindo. Eu fiquei assim. E quando eu acordei, eu fiquei, por que eu não abracei Jesus? Por que eu não corri lá e não abracei Jesus? A igreja precisa voltar a essas expectativas do encontro com Ele, do abraço apaixonado com Ele. Você tem as suas metas para 2018. A igreja tem as metas para 2018. Mas você precisa voltar às práticas das primeiras obras. Os olhos dele são como chama de fogo para consumir aquilo que nos afasta dele, para consumir aquilo que nos impede de abraçar ele. E nós vamos terminar esta noite com esse versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 14, que diz, os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus olhos são penetrantes, como chama de fogo. Existe um lugar que nós queremos estar. E o Senhor quer te levar para essa ilha do encontro nessa noite. Ele quer te levar para a ilha da revelação nesta noite, porque a sua estrutura vai ser renovada nesta noite. A sua estrutura vai ser renovada nesta noite. Você recebeu a palavra para o ajuntamento, não foi? Você recebeu a palavra para saber que você vai andar e que você deve amar, e que você é igreja, e que você é corpo. Mas o Senhor quer fazer arder a estrutura do seu coração, ter um encontro apaixonado com você, de novo e de novo. Eu quero te convidar a viver esse momento com o Senhor.
Eu quero te convidar a viver esse tempo com o Senhor. Sabe, às vezes eu conto experiências aqui. E às vezes você pensa assim, poxa vida, mas o pastor Davi é um cara que tem um monte de experiência. Eu fico assim, sabe, Graciela? Meu Deus, me dá mais uma. Irmão, é tão ruim quando você perde uma oportunidade. Sabe o que aconteceu comigo, Lucas? Há um tempo atrás, eu estava acordado. Acordei pela madrugada. Eu sempre digo lá na igreja, você vai dormir bem, não sei o quê, mas se você acordar, vai orar, Deus quer falar com você. E esse dia, o Senhor me convidou, porque Ele queria falar comigo. Eu estava muito cansado e eu disse, deixa eu orar aqui na cama. E o Senhor disse para mim, eu quero que você vá lá na igreja, 3 horas da manhã. Eu quero falar com você lá. E eu fiquei assim, eu vou orar aqui na cama mesmo. E o Espírito falando. Irmãos, eu sentia tão claro a doce presença do Espírito me convidando para ir para a igreja às 3 horas da manhã. E eu adormeci de novo. E depois aquilo me incomodou tanto. E eu fiz uma campanha pela madrugada. Mas aquele momento não voltou. Poxa vida, eu perdi. Sabe, quando eu conto isso, que eu lembro dessa noite, eu falo, eu perdi. Eu tive outras experiências com Deus, mas eu perdi aquele tempo. O Espírito talvez está falando aí no seu coração nesta noite, insistindo em você desde os dias que você começou a ser ministrado aqui neste lugar, como alguém que teve uma experiência perdida. Eu te aconselho nessa noite, não saia daqui. Não perca aquilo que Deus está te entregando no individual, no seu coração, para você. É com você. Ele está tocando em você. Não perca isso. Não volte. Não volte com a sensação de eu podia ter me doado mais ali naquele lugar. Oh, Deus falou tanto comigo, mas eu estava tão cansado. Sabe, João era a gente pode tirar esse negócio aqui? E cadê o Rian que estava conversando comigo? Faz favor aqui, Rian. Você vai ser João, eu vou ser Jesus, é claro, né? Eu tenho mais cara de Jesus, né? Moreno. Alguém hoje à tarde disse assim, eu nunca imaginaria, como é que foi, Priscila, que a pessoa falou? Eu nunca imaginaria que a mãe de Jesus pudesse ser escura, imaginar um Jesus escuro. Eu falei, pô, não sei de onde que ele tirou desse negócio da cor da mãe de Jesus, né? Mas vai que você chega lá e Maria era escura. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus pode ser de qualquer cor que Ele quiser, né? Mas aí, João era do ciclo de intimidade com Jesus. Porque ele não perdia a oportunidade. João deitava. Aproveita que meu perfume hoje tá bom. João deitava no ombro de Jesus
E quando Jesus falou da traição, Pedro pediu para João perguntar para Jesus quem ia trair. Sabe por quê? Porque era João que estava do lado de Jesus e tinha intimidade. Quem pergunta segredo é quem tem intimidade. Então, Jesus pega João e leva João para longe de todos os outros amigos. E diz para João assim: tá sozinho aí na ilha de Patmos agora? Tô sozinho. Pois então eu vou vir para te fazer companhia. Havia um grupo de pessoas como Pedro. Eu sou o amigo que protege Jesus. Agora eu sou Pedro. Vou deixar você ser Jesus por um instante. Ninguém vai matar Jesus. Eu vou proteger Jesus. Havia o grupo de pessoas que ia no monte, que foi no Monte da Transfiguração, que foi Pedro, João e Tiago. Mas Pedro e Tiago não estavam neste momento. Sabe por quê? Porque eu só conto o segredo para quem eu tenho intimidade. Eu só conto revelação para quem anda comigo. E sabe, João, às vezes que você deitou no meu peito, que você ouviu a minha voz, que você ouviu os meus segredos, eu vim aqui contar primeiro só para você o que vai acontecer no mundo inteiro. Talvez a gente está querendo tanto barulho e Jesus está nos isolando para conversar conosco de novo. Ele vai reacender a chama do teu coração nesta noite. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ele vai trazer coisas novas para a sua vida nesta noite. E se você quer terminar esse momento comigo, aqui na frente, num lugar isolado com o Senhor, eu tenho como apagar só essas luzes daqui, só essas daqui? Tem? Cadê Júnior? Não? Essa